Fala, meus queridos e lindonas! O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23. Que as palavras do Santo Evangelho penetrem a minha mente, a minha boca proclame, meu coração se converta. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A que ponto pode chegar a nossa miséria espiritual quando não deixamos de ser egoístas ou quando continuamos obcecados por alguma coisa? O Evangelho de hoje vem nos mostrar exatamente essa realidade. Os fariseus, eles tinham tudo para serem grandes profetas do reino de Deus. Poderiam ter sido os primeiros discípulos de Jesus. Eles poderiam até ter sido apóstolos, porque o conhecimento da palavra que eles tinham era imenso e eles tinham autoridade para proclamar essa palavra, a palavra de Deus. Porém, para os fariseus, a religião passou a ser um tipo de poder, ao qual também eles tornavam as outras pessoas submissas a eles, né? E olha como isso se tornou sério, ao ponto deles negarem a ação de Deus na frente deles e pior, deles começarem a tramar a morte de Jesus e a morte de outras pessoas envolvidas com Jesus. O próprio Lázaro, que era um milagre vivo, né, foi ressuscitado por Deus, eles queriam matá-lo. Mas agora vamos passar para a nossa realidade. O que em nosso coração nos torna assim parecidos com os fariseus? Qual é a coisa que eu não quero largar de jeito nenhum? Por mais que Deus me prove por A mais B que aquilo que eu estou sentindo está errado. É aí onde está a grande diferença. É justamente esse tipo de atitude que nos torna bem parecidos com os fariseus. Porque ele vai nos cegando a tal ponto da gente cometer verdadeiras atrocidades. E eu não falo só das grandes atrocidades que envolvem morte, roubo, enfim, uma série de pecados gravíssimos. Mas aqueles pecados assim, bem medianos que se tornam vícios para nós. Perseguir alguém porque a gente não gosta de alguém, porque a gente afirmou o pensamento em uma pessoa, um pensamento ruim por uma pessoa, de achar que a pessoa não presta, enfim. É um exemplo. Ou de não querer largar aquele cargo que a gente tem, seja na igreja, seja no trabalho. Esse tipo de atitude, de pensamento, nos faz correr um sério risco de negar a ação de Deus na nossa vida. E esse é o único pecado que não tem perdão, porque ele representa uma quebra, um rompimento, um afastamento com Deus. E aí Deus não pode fazer mais nada na minha vida. Estarei eu à minha própria mercê. E essa é a verdadeira desgraça que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Por muita misericórdia, mesmo com isso, Deus ainda nos manda graças, as graças necessárias para continuarmos vivendo. O único problema é que a gente rejeita essas graças. E estamos em constante perigo por causa disso. E a gente não se toca. Então o recado do Evangelho de hoje é desapego daquilo que não é de Deus. Abertura de coração ao máximo possível para receber os ensinamentos dele, a palavra dele. Porque é só com essa intimidade com Deus, gente, que a gente verdadeiramente vai conseguir ouvir as palavras, os ensinamentos de Deus. Colocar em prática. Ou seja, o mais importante, colocar em prática. Porque é isso que vai frutificar. É a ação, por intermédio da nossa decisão, que vai fazer gerar todos os frutos que Deus
pensou, né, para nós e para os outros ao nosso redor. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte lá no sininho para sempre que sair um vídeo novo você possa receber as notificações, né, em primeira mão. Com relação ao vídeo de hoje, deixe seu comentário aqui embaixo. Você também já passou por alguma situação assim que teve que abdicar de alguma coisa? Jesus ali lhe mostrando o caminho que era para você seguir, você ali segurando para não ir. Vamos partilhar, deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso. Um cheiro no olho, rezem por mim e valeu!